Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que você tenha um dia muito feliz hoje. E no nosso programa, hoje nós vamos falar sobre o consumo de carne bovina lá na Europa, que está com estimativa de queda. Vamos falar também do projeto de lei 1293, que permite o autocontrole na produção agropecuária. Você vai ver que uma pesquisa da Embrapa comprova que incorporações entre 6 e 8, 10 toneladas por hectare de calcário pode diminuir em até 30% o uso de fertilizantes em lavouras comerciais. Eu e o Cristiano Palavro vamos falar do mercado do milho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre consumo de carne bovina lá na Europa, que está com estimativa de queda. A demanda por carne está em alta em todo o mundo, exceto na Europa. Espera-se que os consumidores da União Europeia comam cerca de 8% menos de carne bovina até o final da década, já que o consumo anual de todas as carnes cairá de 69,8 quilos por pessoa por ano para 66 quilos por pessoa por ano. Pelo menos essa é a previsão da Comissão Europeia. Prevê-se ainda que a demanda mundial aumente substancialmente, com toda a produção atual da carne da União Europeia a ser adicionada à demanda existente até em 2032. O analista de agricultura da Comissão Europeia, Benjamin Van Dorles, ele disse que, em uma conferência, que as perspectivas agrícolas da União Europeia é um pouco estranha, já que a demanda per capita por carne está aumentando em todas as outras regiões do mundo, incluindo países desenvolvidos como os Estados Unidos. E o analista disse ainda que a mudança nas preferências do consumidor resultará de uma maior percepção de sustentabilidade das fontes de proteína não cárnea, e isso reduzirá a demanda por carne bovina e também suína. E agora vamos falar de um projeto que está lá no Senado. Senadores e especialistas debateram no plenário do Senado o projeto de lei 1293 de 2021, que permite o autocontrole na produção agropecuária. Defensores desse projeto garantiram que ele não enfraquecerá a fiscalização sanitária do Ministério da Agricultura, ao contrário do que alertam os críticos da proposta. Já aprovado na Câmara dos Deputados, se passar no Senado, esse projeto de lei do autocontrole vai seguir para a sanção presidencial. O senador Luiz Carlos Reis, que presidiu a sessão e é o relator do projeto da Comissão de Agricultura, declarou que esse projeto terá reflexo na mesa dos brasileiros com alimentos mais baratos. E o mais importante, sem descuidar da saúde da população. Pelo texto, o Ministério da Agricultura e demais órgãos públicos, integrantes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, poderão credenciar pessoas jurídicas ou habilitar pessoas físicas para a criação e execução de sistemas de autocontrole que mantenham os seus produtos, rebanhos e lavouras saudáveis. Caberá ao Estado chancelar e fiscalizar o cumprimento desses programas. E agora vamos falar do calcário. O calcário é um ingrediente fundamental para o setor agropecuário, quer lavoura ou pecuária. A incorporação de calcário, além de beneficiar o solo, ele colabora com o aumento da produção e produtividade, quer de grãos, quer das pastagens. Uma pesquisa da Embrapa comprova que incorporações entre 6 e 10 toneladas por hectare de calcário
podem diminuir em até 30% o uso de fertilizantes em lavouras comerciais. Confira. Eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa, Rafael Nunes, que acabou de dar uma palestra que deixou assim os mais de 200 participantes aqui desse Encontro Nacional do Calcário, vamos dizer assim, com a boca aberta. Ou seja, ele deu uma visão geral do uso do calcário para uma maior produção e produtividade e, consequentemente, uma melhor e maior absorção dos nutrientes do solo para a planta produzir mais. E os resultados que ele mostrou aqui são simplesmente fantásticos. E eu confesso que pela primeira vez eu assisti uma palestra técnica que realmente mexeu com todo mundo. Rafael, o calcário é muito mais importante do que se imagina, né? Com certeza. O calcário é um elemento milenar, vamos dizer assim, mas a cada vez que a gente trabalha, que a gente vai entendendo a importância dele, a gente se surpreende cada vez mais. A gente percebe que existe hoje um passivo, né, de uso do calcário, que a gente atesta pelos próprios resultados de análise de solo, dos bancos de análise de solo. Percebe que a gente está aquém do que poderia estar. E muitas vezes o produtor ele quer ganhar produtividade, ele quer ter estabilidade de produção investindo em outros tipos de insumos e esquece da base, que é o calcário. Como você mostrou aqui na palestra, o agricultor ele pode ter uma economia por volta de 30% em fertilizantes, fazendo o uso correto do calcário. E foi mostrado aqui também que por volta aí de 35%, 40% ou talvez até um pouquinho mais, 30%, 40% das propriedades rurais estão com problema de solo, né? Exatamente. O primeiro passo é assim, identificar a realidade. Quando a gente vê essa realidade, ela nos preocupa. Pelo menos 30% a 40% dos solos de cerrado, de modo geral, falando de Goiás, Mato Grosso, Piauí, Tocantins, eles estão com níveis críticos em relação aos índices de acidez. E o que isso ocasiona? Primeiro, você não vai ter a quantidade de nutrientes, né? Porque o cálcio e magnésio que vem do calcário são nutrientes. Não vai ter uma quantidade suficiente para toda a necessidade da cultura. Segundo, que você vai ter presença de alumínio, dificuldade de crescimento de raiz, que num momento de déficit hídrico vai reduzir a potencial produtivo. E por fim, menos raiz, menos absorção do nitrogênio, do fósforo, do potássio. Então tudo isso junto preocupa a gente. E quando a gente vê o benefício quando você resolve esse problema, como você mencionou, o primeiro benefício é que você aumenta o potencial produtivo. De imediato, independente das outras coisas que você ajuste, você aumenta o potencial produtivo, porque é mais nutriente, como eu falei, cálcio e magnésio, é mais raiz, você aumenta o potencial produtivo. Em torno de 10% é o número que a gente tem observado. Mas um outro cenário que a gente não sabia, mas que com esses experimentos são possível determinar, é essa possível redução da adubação. Porque se eu tenho uma planta com maior sistema radicular, explorando melhor o solo, o nutriente que já existe ali no solo, aquele que eu estou colocando como adubo, eu posso ser mais eficiente no processo. Então, o aumento da absorção do fósforo, do potássio, do nitrogênio pode proporcionar uma redução de até 30% da quantidade de fertilizante utilizado. Então, você alia os dois benefícios, uma redução no custo total com fertilização e uma maior produtividade, faz com que realmente a gente ateste de que o calcário é o primeiro passo para você ter um sistema sustentável e econômico. E um fato que a gente observa e observa muito no meio agropecuário, é muito comum o produtor falar assim, não, eu vou jogar 3 toneladas por hectare, não, eu vou colocar 2 toneladas por hectare, que foi o que recomenda a análise de solo. Mas na palestra que foi dada aqui agora há pouco, esses dados não são muito assim não. Foi mostrado, por exemplo, que para ter uma alta eficiência na sua lavoura, há necessidade de 6, 7, 8, 9, até 10 toneladas por hectare, né? Exatamente. A gente tem o cenário das áreas de abertura, em que você está iniciando o sistema produtivo e com isso é bem clássico a necessidade de doses bem maiores daquilo que se defendia anteriormente.
Mas isso também está acontecendo nas áreas consolidadas, sem o revolvimento. Então, o que era antes 2 a 4 toneladas por hectare, a gente percebe que em muitos casos a aplicação de 6 a 8 toneladas, não necessariamente desconsiderando a análise de solo, usando a análise de solo, mas usando uma camada mais profunda ou aumentando o nível de exigência, uma quantidade que antes era exigida de cálcio e magnésio, agora uma nova quantidade, uma quantidade de saturação por base aumentada, uma exigência maior, resultando numa recomendação maior. E a gente tem percebido que isso tem, com isso, a gente tem conseguido o nosso principal objetivo, que é neutralizar a acidez do solo. Com as doses usuais, a gente não estava conseguindo neutralizar essa acidez. Outro benefício, neutralizar essa acidez em camadas mais profundas. Com doses pequenas, a gente não consegue ter, vamos falar assim, corretivo, insumo suficiente para camadas mais profundas. E aí isso está se resultando naquilo que eu falei, no ganho de produtividade e redução da adubação. Com toda certeza absoluta e sem medo de errar, eu acredito que esse tema que foi tratado aqui hoje, que está sendo levado em nível nacional, com toda certeza vai remodelar, reformular o sistema produtivo brasileiro. Pode ter certeza absoluta, porque por volta aí de 5 milhões ou talvez até um pouco mais estão com problemas seríssimos de acidez e que precisa ser resolvido e resolvido muito rápido se a gente quiser aumentar a nossa produção e produtividade de grãos. Perfeito. O mais importante é que a gente tem um insumo nas nossas mãos disponível, a gente tem a recomendação, então basta que a gente utilize ela da melhor forma possível e agora, atualizada, né, com esses novos, com esse novo olhar que a gente tem para o corretivo de acidez, que é o calcário. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de exportação de carne bovina e também dos preços dos fertilizantes. E vamos conversar sobre o mercado do milho. Nós voltamos já, um minutinho só. Tempo chuvoso é bom, né? O clima mais ameno, mas também é sinônimo de problema. E moradores do setor Cristina, aqui na capital, estão na bronca com a buraqueira. Tá terrível, isso aqui é uma calamidade pública. Isso aqui direto aqui tem problema. O que acontece? Você trabalha aí, ó, o carro passa, arrebenta o pneu. Jornal do Meio-Dia, ao vivo, às 11h30. Eu espero você. Até lá. O Natal tá chegando e olha só a magia de ofertas que a Zema preparou de presente para você. Leve um armário Colormac por 15 parcelinhas de R$ 102,50 no carnê. Colchão Omaflex, só R$ 96,40 no carnezinho. Máquina lavadora 17 quilos Electrolux, só 15 vezes de R$ 305,60. Compre também pelo site e retire em uma de nossas lojas. Magia de Natal Zema, pra você, por você. Lembra da sensação de receber um cartão de Natal de verdade? Os artistas que pintam com a boca e os pés sabem do valor e do significado dos autênticos cartões de Natal. E é por isso que eles criam cartões que são verdadeiras obras de arte há mais de 60 anos. Para enviar cartões de Natal dos pintores com a boca e os pés a quem você ama, acesse apbp.com.br. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Precisou?
é Safra. Aqui não tem mistério. Esse programa tem vários investigadores. Nem precisa de detetive pra saber que hoje, 10h15 da noite, tem 10 ou 1000 no programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos dar um giro pelo mercado das exportações de carne bovina. Entre altos e baixos, as exportações brasileiras de carne bovina in natura recuaram de outubro para novembro, como mostra uma análise que foi divulgada agora pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. No entanto, neste mesmo cenário, os pesquisadores do CEPEA destacam que os elevados volumes embarcados nos meses anteriores, sobretudo em agosto e setembro, quando as vendas externas estiveram acima de 200 mil toneladas, já garantiriam recorde anual para 2022. E segundo os dados da SESEX, em novembro foram escoadas 148.800 toneladas de carne bovina, 23% a menos que no mês de outubro. Mas, de janeiro a novembro deste ano, o Brasil já exportou 1.800.000 toneladas de carne bovina, sendo 28,5% acima da quantidade escoada no mesmo período do ano passado, ou seja, 1.430.000 toneladas. E também um recorde para um ano, nos 12 meses de 2021, o país embarcou 1.561.000 toneladas. E, até então, 2020 sustenta o volume recorde de 1,7 milhão de toneladas. E agora eu vou conversar sobre o mercado dos preços de fertilizantes. Apesar da queda recente dos preços dos fertilizantes, os produtores rurais brasileiros seguem retraídos na aquisição dos adubos para 2023. O levantamento trimestral da consultoria Stonex mostra que para aplicação na safra de inverno 22-23, ou seja, no primeiro semestre do próximo ano, o ritmo das compras de adubos está 8 pontos percentuais atrás de igual período do ano passado. Esse atraso é menor para aplicação na safra de verão 23-24, no segundo semestre de 2023, com retração anual de 2 pontos percentuais no volume assegurado de adubos pelos produtores rurais. Entretanto, a retração se acentua na comparação com a média dos últimos 3 anos, período em que a negociação antecipada dos adubos começou a ser intensificada pelos produtores. E o movimento de retração de antecipação de compras, o chamado barter trade, iniciado há um ano, se aprofundou um pouco mais se compararmos novembro de 2022 com o auge das antecipações de compras ocorridos em novembro de 2020. O índice Brasil recuou 7 pontos percentuais e o da principal região consumidora Centro-Oeste recuou 15 pontos percentuais. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano é analista de mercado da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado do milho. Cristiano, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E parece que o milho está bem aquecido o mercado, né? Muito bom dia, Antônio. Obrigado novamente. Vamos falar mais um pouquinho do mercado de milho. Realmente chega no final do ano, a gente começa a ver 2 cenários. O mercado até aquecido, por um lado, onde compradores aí buscam aproveitar esse momento, ainda que ainda tem uma oferta relativamente grande no país, para fazer suas compras, já começar a construir seus estoques para o primeiro trimestre do ano que vem. E, por outro lado, a gente já vê algumas empresas totalmente fora de mercado, até exportadores se mostrando mais fora de mercado nessa reta final do ano. Mas o fato é que o que mais chama atenção nesse momento é uma escassez de oferta, Antônio. O produtor pouco interessado em novas negociações. Esse período do ano também é marcado por muitos produtores que também não podem fazer receitas adicionais ainda dentro do ano, em função de tributos e do balanço, né, de despesas e receitas.
E, de fato, o que a gente vê é que existe um interesse comprador, mas com pouco interesse vendedor nesse momento, fato que é sempre favorável aos preços quando a demanda é maior do que a busca por vendas desses produtores rurais. Então, a gente caminha para a reta final do ano, consolidando o que a gente já vem falando há muito tempo aqui, Antônio, exportações recordes. Muitos no mercado falavam que não ia ser possível bater o resultado de 2019, agora é um consenso, a gente vai colocar para fora do país mais de 42 milhões de toneladas até o final desse ciclo safra, é um novo recorde e que limita, sim, a oferta de soja, de milho, para o primeiro semestre do ano que vem. E um ponto de atenção também, Antônio, estamos longe de ter um clima favorável nessa safra de verão, especialmente em regiões super importantes de milho verão, como é o caso do Rio Grande do Sul. Pois é, era exatamente, eu até tinha escrito aqui. Parece que nós poderemos ter um problema aí o ano que vem, não pode? Olha, talvez seja por isso que o produtor às vezes não está querendo vender não, está segurando um pouquinho, porque ele sabe que lá na frente pode ter um embananamento, né? Sim, existe um suporte no mercado que normalmente, sazonalmente, ele sempre acontece nesse período. Eu lembro que o primeiro trimestre do ano é o auge da nossa entre-safra, porque a entrada de milho verão, as primeiras áreas que entram são do extremo sul do Brasil, é um milho que de forma alguma vai subir para cá. Ele tem um grande consumo lá, né? Então é um milho que vai ficar mais localmente. A safra de verão do centro do país, assim como do sudeste, ela vai chegar ao mercado final de março, início de abril. O maior produtor de verão é Minas Gerais, por exemplo, que coloca a maior oferta em abril. Então, esse é um período que normalmente o mercado reage. E, de fato, com essa boa demanda exportadora que a gente observou ao longo do ano, isso pode se repetir. Mas, um outro ponto que costuma aliviar o mercado nesse primeiro trimestre do ano é a entrada do verão, pelo menos o desenvolvimento da safra de verão com boas condições. E para o Rio Grande do Sul, em especial, altas temperaturas, chuvas abaixo da normalidade, o Laninha mostrando sua força na sua reta final aí, e de fato tem risco sim, a gente deve ter uma produção menor lá, que já coloca mais um ponto aí de alerta para quem consome milho. E a Argentina também, né? A Argentina nem se fala. Nossos clientes têm escutado isso até a exaustão, porque é o assunto do momento. Eles estão no pior começo de safra da história deles. Já tem 7 meses que as chuvas estão abaixo da normalidade na Argentina. O plantio de milho não está tão atrasado porque eles têm 2 safras praticamente, então existe um período de intervalo. No caso da soja, em relação aos últimos 5 anos, a Argentina já está 20% a 25% atrasado o plantio. Se esse plantio da soja começa a atrasar demais, alguns produtores vão migrar para o milho, que não sofre tanto esse efeito de falta período, enfim, e não sofre tanto no plantio mais tardio. E o outro ponto é que as lavouras já instaladas estão sob risco, até porque não tem chuva no radar para a Argentina, pelo menos aí até o Natal, logo depois do Natal, e temperaturas de 40 graus estão normais nesse período do ano para lá. Pois é, e isso daí bagunça todo o mercado, né? É uma mudança de cenário. O milho, se a gente analisar em termos de oferta global, ele veio perdendo sustentação em seus preços, porque a gente ainda tem uma oferta muito grande nos Estados Unidos. As vendas para exportação nos Estados Unidos estão muito abaixo do ano passado, devido à competitividade. O milho está muito caro dentro dos Estados Unidos em comparação com outras origens. A Ucrânia, que se tinha muita dúvida se ia conseguir exportar ou não, claro que com dificuldades, tem conseguido colocar milho no mercado internacional. Então, de fato, os preços vinham sinalizando uma queda no contexto global. Isso vai mudando um pouco, até porque a Rússia tem intensificado ataques novamente na Ucrânia, a capacidade de energia elétrica deles, principalmente, está sendo muito afetada, isso afeta embarque, afeta a capacidade operacional dos portos. E, de fato, a gente tem uma safra de verão que começa a se mostrar ruim, com perdas já se consolidando. Então, a gente pode ter uma mudança na sinalização do mercado. Volto a dizer, a gente já falou muito sobre isso aqui, Antônio, a preocupação está na ponta compradora, na demanda interna, porque realmente o exportador ele encontra a margem e vai fazendo seus volumes. Esperar para comprar, fazer estoques muito à frente, pode não ser a melhor decisão. Então, de fato, sempre fica essa dúvida com o consumo interno. A gente vai ter um crescimento importante para o próximo ano. Estamos falando aí no Brasil pela primeira vez chegando à casa dos 80 milhões de toneladas consumidas. É muito milho. É muita coisa. Muito milho para combustível, entrando no radar também. Então, esses compradores precisam aí se antecipar. Já estamos falando de safrinha também do ano que vem, né, Antônio? Já tá havendo um movimento de antecipação. Compras de insumos ainda atrasadas. E para Goiás especificamente, que é onde a gente está, a gente vai ter dificuldade de ter um grande crescimento de área, porque muitos produtores vão optar
pela cultura do sorgo, porque realmente a janela ficou um pouco ruim nas áreas tardias, o custo é menor e a dificuldade de pragas do milho tem sido um ponto de atenção. Outro problema, né? muito sério. E eu acho que com tudo isso, Goiás já é o maior produtor de sorgo do Brasil. Eu acredito que nós vamos ter um incremento muito bom no sorgo aí. Eu acho que vai ter uma migração muito grande do pessoal do milho por alguns aspectos. Primeiro, que vai ficar meio apertada a janela. E segundo, problema sanitário. Sim. Eu concordo, viu, Antônio? A gente deve ter uma safra recorde de sorgo no ano que vem. Sim. A janela não está tão afetada porque muita gente plantou cedo com essa chegada de chuva cedo. São áreas que estão até bem sentidas porque o novembro foi horrível aqui no estado, né? Mas fato, o sorgo tem um custo de produção muito mais barato. É um custo de produção menor, uma inserção no mercado cada vez maior. É um substituto que está sendo muito usado e realmente a janela dele é bem interessante. O sorgo é uma cultura bem resistente, tem entregado boas produtividades, boas margens, muito produtor, especialmente fora do filé da safrinha, vamos dizer que é o sudoeste goiano, vai optar pela cultura do sorgo. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza absoluta que o sorgo vai dar um salto muito grande. Haja vista que, vamos dizer assim, biologicamente e quimicamente falando, sorgo e milho são parentes muito próximos, né, basicamente com as mesmas características, né? Exato. E a nutrição animal vai evoluindo cada vez mais para realmente fazer essa substituição. É um produto que tem uma inserção muito boa no mercado. Agora, Cristiano, diante de tudo isso, você acha que nós podemos ter aí um preço firme para o próximo ano? Para o começo do ano, tenho certeza que sim. Nós vamos ter preços firmes. A gente ainda tem demanda para acontecer. A exportação, querendo ou não, nós estamos chegando a um mês de dezembro com expectativas de 6, 7 milhões de toneladas exportadas, isso é inédito. A gente vai ter um janeiro forte também e os compradores do mercado interno ainda não têm todo o volume que precisam até entrar a safrinha, que é a nossa grande produção. É verdade. Então isso dá sim uma sustentação para o preço. É claro que à medida que a gente vai chegando em fevereiro, março, a gente começa a ter sinalizações mais fortes em relação à qualidade da safrinha, a área plantada, a gente já começa a ter as decisões de plantio do hemisfério norte e isso tudo começa a mudar o cenário. Então, o preço para segundo semestre do ano que vem, ele ainda é uma incógnita, vale um pouco mais a cautela quando a gente fala para o segundo semestre. Para o primeiro semestre, a gente já tem uma sinalização um pouco melhor de firmeza aos preços, dada uma demanda que precisa continuar e uma oferta que não está tão grande, já que já foi se consumido boa parte da nossa segunda safra. E é bom lembrar que suíno, bovino e aves está tendo um crescimento muito grande de produção e produtividade aqui no Brasil, principalmente com o mercado exterior, oferecendo esses produtos para o mercado exterior. Portanto, vamos precisar de muito milho e muita soja. Cristiano Palavro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Sempre é muito bom, é esclarecedor. E você que está nos acompanhando, se quiser pegar mais informações, bater um papo com o Cristiano ou com a equipe dele lá, é só entrar em contato com a Pátria Agronegócios. Entra no site, coloca lá Pátria Agronegócios, que você vai cair direto no telefone do pessoal lá e bate um papo, conversa, para sentir o mercado como é que vai estar. Adriano, um abraço, obrigado. Valeu, até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim e no outro também. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.